Hoje nós teremos um assunto que inicialmente é experimental, mas está se aproximando cada vez mais da prática clínica. O professor Ricardo Savares esteve na Universidade da Califórnia, em São Francisco, ficou um ano fazendo pós-doutorado, aprendeu a técnica, desenvolveu a técnica, publicou alguns trabalhos sobre o assunto, já está dando palestras no exterior, na Europa, e hoje vai nos explicar, vai nos ensinar o que é microarray, para que serve, se pode nos ajudar na nossa prática clínica. É um assunto que durante essa semana várias pessoas perguntaram afinal do que se trata microarray. Então, professor Ricardo, por favor. Senhoras e senhores, obrigado pela presença. Bom, para quem não me conhece, eu sou professor da ginecologia e obstetrícia e trabalho na emergência ginecológica. Não tem nenhum conflito de interesse, porque eu vou, mesmo apesar de falar de várias empresas, uma delas está me pagando, que seria bem interessante se alguma delas começasse a financiar, mas não temos nada. O que eu quero fazer com vocês é contar a história. Eu vou fazer parênteses, vou levar, mas vai ser algo assim, eu quero que vocês saiam daqui interessados. Certo? Não pretendo que vocês sejam experts nisso, mas agora eu sei como é que funciona, para que lado que a gente pode começar a utilizar isso. Tudo começou tudo terminou dessa maneira, né? Criando como é que surgiu os efeitos endócrinos da gestação ectópica humana sobre o endométrio. Eu fiz junto com o professor Lessa e a Linda Judice, que vocês vou apresentar para vocês quem são essas pessoas. A grande pergunta era o seguinte: eu trabalho na emergência ginecológica e a gente ficava se perguntando assim, né? O pessoal sabe o que acontece no endométrio quando está na época da implantação do endométrio. Muda um monte de proteínas que surgem, que fazem o embrião implantar ali. E depois que o embrião também está implantado, o pessoal sabe o que está acontecendo. A pergunta que a gente queria fazer, e surgiu assim, uma conversa de chope, era: enquanto o embrião está passando pela trompa, certo? O que acontece aqui dentro? Será que ele muda o endométrio? Tal situação? O que está acontecendo aqui? Aí a gente tinha que desenvolver uma ideia, né, nesse chope aí, que depois do segundo a gente pensou: como é que a gente vai desenvolver isso de uma maneira ética, né? Porque eu não vou poder fazer uma biópsia no endométrio num caso o bebê está lá dentro. Aí, como eu estou na emergência ginecológica e a gente tem casos de gravidez ectópica, a gente pensou: olha, gravidez ectópica, o embrião existe, fica na trompa, e tudo que ele produz na placenta, ele fica mandando pela circulação, por aqui, e vai atuar aqui dentro. E aí tu acha: pô, isso aí é um modelo em vivo fantástico, né, que a gente poderia utilizar, certo? Bom, então qual era o objetivo do projeto? Era a primeira ideia que a gente tinha, assim, era investigar em vivo as interações endócrinas entre o endométrio materno e o embrião humano. Bom, a segunda pergunta era como analisar essas amostras, né? O que eu vou ver ali dentro? Então, estava nos Estados Unidos lá fazendo um estágio com o professor Lessa, que estranhamente está fora de foco. Bom, esse cara aqui, depois de descarregar um caminhão de terra, a gente estava conversando e falou: tu pode usar microarray. Eu realmente estava com inchada lá fazendo isso. E bebendo vinho, ele disse: tu pode usar microarray. E aí veio a mesma pergunta que você deve estar fazendo: o que é esse tal de microarray? Eu vou abrir um parênteses para a gente começar a explicar o que é tal do microarray. Em 1990 começou a história do projeto Genoma Humano, né, de fazer todo o mapeamento, e era para entender o genoma humano, o seu papel na saúde e na doença. E eu me lembro, estava uma vez ou outra também um churrasco, para ver que primeiro é uma coisa importante na ciência, né? Churrasco falando com o geneticista, disse: bom, a gente vai saber toda a sequência, o que isso significa? Que era um dos problemas que a gente estava pensando, mas o que pelo menos saber a sequência é saber o que a gente vai entender. E ele falou o seguinte, o Francis aqui, que o valor do projeto Genoma Humano será a habilidade para melhor diagnosticar, tratar e prevenir doenças. E essa que era a grande ideia. Bom, daí 2003, depois de 3 vezes anunciarem que já estava completo, 2003 foi a última vez, saiu em Nature, que 99,99% da sequência de genoma está completa, né? O
pessoal começou assim, agora a gente já tem toda a ideia do mapa que a gente vai ter do nosso gene. Algumas pessoas ficaram meio chateadas, né, que agora que está sabendo, o pessoal conseguiu hackear como é que vai ser. E aí o pessoal começou a usar tecnologias de microarray para publicar. E foi um negócio interessante. Você começa a ver assim, em termos de fazendo PubMed, está fazendo isso ontem, botando só microarray, certo? Só essa com palavra, e botando os anos. Vocês veem assim que começou a crescer de uma maneira quase que exponencial, não, grande, né? E se botar microarray e câncer, também começou o pessoal a usar o microarray para câncer. Então, uma das coisas que a gente tem que começar a perceber é que essa é uma tecnologia que está sendo utilizada, que nem a gente usava PCR, imunohistoquímica, começou também a utilizar para fazer isso. Como é que é a função disso? Bom, a gente tem que entender, lembrar das coisas de genética, perdoe aqueles que estão mais adiantados, mas basicamente o que nós temos? Temos o nosso DNA, que aí tem o RNA, que aí ele é dividido, aqui tem uns splices, que às vezes pega uma parte e vai para lá a outra, que aqui temos o nosso RNA, o mensageiro, e depois isso aqui é traduzido para uma proteína, que é aquilo que a gente vê, assim, que a gente dose no sangue, prelisa. Cada parte disso aqui pode ser utilizado de uma diferente forma de microarray, certo? Aí começou a aparecer uns nomes que eu fiquei assim, o que é isso? É ACGH, de metilação, tipo um chip, esse aqui que é RNA mensageiro, splice, isso aqui. Todos eles tentam pegar uma daquelas cadeias que a gente viu, tentar identificar qual é o que está sendo expresso, o que tem dentro. Por exemplo, isso aqui é comparativo. A gente pega pessoas, eu não vou falar sobre todos, tá? A gente pega pessoas com câncer e sem câncer e vê a comparação do genoma normal com o outro, se tem uma deleção, se tem um aumento, assim. Isso aqui é algo bem em fora da casinha, que pega a metilação, situações que faz mudar ou ativar a conformação do DNA para fazer com que ele funcione ou não. Tipo, isso aqui é cromatina, imunoprecipitação da cromatina, para saber os fatores de transcrição que seriam iniciados. Bom, até aqui eu já estava sonhando, né, que é esse nome todo. E um deles é o RNA mensageiro, que é esse que eu vou falar, certo? O RNA mensageiro, o que é? É um momento, é uma foto que a gente está tirando do que está com os processos que estão acontecendo na célula, ou seja, a expressão da atividade da célula naquele momento. Como é que ele funciona? Bom, o RNA mensageiro, a gente retira o RNA da célula, certo? Depois a gente transforma esse RNA em duas fitas, que se torna então complementar daquilo lá. Depois a gente faz uma que a gente chama de transcrição in vitro, a gente transforma esse RNA de uma maneira que a gente consegue identificar, só que agora a gente marca ele. Então a gente tem agora aqui um RNA que está marcado, essas coisinhas. Depois que está marcado esse RNA, a gente faz umas outras reações e fragmenta em pequenas sequências. E a gente coloca num chip que tem a outra sequência aqui do RNA mensageiro, que tem um gene que é responsável por algo. Hibridiza, lava, e aí tu vai ver aqui o que está sendo expresso, o que juntou. E isso a gente fazendo uma análise. Tentando explicar um pouquinho melhor isso aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do chip de verdade. Tem 1,28 centímetros com 1,28 centímetros. Cada situação dessas aqui tem essas sondas que estão aqui, certo? Essa sonda representa um gene, essa do RNA mensageiro que está acontecendo. E depois tu tem a hibridização, essa parte que tu fragmentou e deixou marcado, e vai se ligando. Essa ligação vai dizendo assim o que tem e o que não tem. E aí depois a gente consegue identificar uma leitura, são esses pontinhos aqui. Existem diferentes formas de fazer. Por exemplo, aqui, ó, amostra A no vermelho é maior que a amostra B. Então tudo que é pontinho vermelho mostra isso, certo? Então tem aqui, ó, tem uma que é marcada com amarelo, vermelho, e outra com verde. Então vai vendo como é que vai ficar. Por exemplo, nessa situação aqui, verde, o que significa? Que a amostra B
Essa aqui, ela está mais expressa nessa situação do que na outra. Pode ser feito também genes separados. Eu vou marcar uma situação sozinha, de um lado, só assim, desse aqui, num outro chip eu vou fazer o outro, um caso só de doença. E vou comparar a expressão de um lado com o outro. Imagina assim, eu estou fazendo PCR com alguma coisa, sei lá, P53. Eu vou ver como é que está a expressão no câncer e no outro no meu controle. Nesse caso aqui, cada pontinho desse equivale a mais de um. Então, em vez de ficar fazendo uma coisinha só, eu estou fazendo várias ao mesmo tempo. E essas várias ao mesmo tempo pode chegar a 28 mil, 56 mil sondas. Certo? E isso é interessante, que em vez de ficar fazendo uma coisinha só, por exemplo, isso aqui representa um gene. Certo? E o computador vai ler isso aqui, como é que está a expressão, se está aumentada ou não. É aqui, ó. Isso aqui é o CSPA, IGF, RAFB, e aí começam os nomes que a gente não sabe o que significa. E aí começa a surgir novas coisas que a gente nem sabia que existiam. E aí começa, a gente pensa, que interessante. Bom, vou fechar o parênteses agora. Eu já sei que eu posso, são várias coisas, tá certo, que eu posso fazer ao mesmo tempo. Tá. Então, como é que eu fiz isso? Eu usei essa tecnologia que é considerada a Ferrari de microarray, que é a Affymetrix. Tudo isso aqui está custando $350 mil para a gente fazer um core facility aqui nesse hospital. Já existe em alguns lugares que estão fazendo, a gente tem. E isso aqui é o chip. Tudo aqui tem 54.675 sondas que estão falando todo o genoma ali. Tem coisas que nem sabemos ainda o que significa e está ali marcado. Poxa, então com um chip desse eu vou ver tudo o que está acontecendo. Uma pessoa a expressão e posso comparar casos com outros controles. Bom, então vamos lembrar da minha história que eu era sobre gravidez ectópica e o que estava acontecendo? Bem, então quais os grupos que eu queria comparar? Pacientes com gravidez ectópica com alguma coisa. Quem seria meu controle? Aí tem que se lembrar a história como é que é para a fecundação. Como é que funciona? Aqui é o período do meio do ciclo, onde a chama de janela de implantação, quando o endométrio está mais receptivo para implantar. Se ela engravida, vai lá para a gestação, e se não engravida, vai para a menstruação. O que seria o lógico de eu querer comparar? Isso foi um debate que eu tive com várias pessoas. E assim, olha, eu vou comparar meus casos de gravidez ectópica no endométrio com o meio do ciclo. Aí eu vou poder saber o que está acontecendo, as mudanças que ocorrem dessa época aqui para lá. Bom, aí vamos fazer um negócio de epidemiologia, né? Assim, né? Qual é o tamanho da amostra, que é aquilo que a gente sempre pergunta, qual é o poder que a gente está tendo. Eu comecei a estudar sobre isso e eu fiquei muito feliz porque a gente não precisa muita complicação. Se a gente botar assim um erro alfa de 0,01, o beta de 0,5, tem uma mudança de vezes, uma escala logarítmica. Quantas vezes meu gene, numa situação, está maior do que a outra, e o desvio padrão da array que isso aqui é dado, a gente só vai substituindo essas letrinhas por números e vai dar isso. E eu fiquei parado assim, eu não acreditava, gente. Eu preciso de 4 casos de gravidez ectópica com 4 casos de endométrio normal. Eu já estava com 11 coletados, assim, eu fiquei, bom, no mínimo, né? A ideia é que seja no mínimo para isso. Então tá bem, quanto maior tem, eu posso botar o quê? Eu posso diminuir aqui as mudanças, eu posso aumentar esse meu erro, tornar ele menor. Bom, então como é que foi a situação que eu fiz? Eu tinha pacientes não grávidas no período secretor médio e casos de gravidez ectópicas. E aí o que a gente fez? Biópsia de endométrio. O paciente, a gente fazia uma biópsia de endométrio, botava o nitrogênio líquido e guardava. Certo? Fiz isso, mandei as amostras para os Estados Unidos, eles fizeram aquela civilização toda lá com o corpo, lá, me mandaram daí um monte de coisa chamada cell files, e eu tinha que usar o computador que não tinha a menor ideia do que era isso. Aí começou uma fase chamada de bioinformática. E vou dizer para vocês, adorei, porque eu gosto de computador. Quem gosta de computador e medicina, isso aqui é o caminho. Certo? Ele vai mostrando, isso aqui são todos os genomas, todos os cromossomos, e fica mostrando como é que é a expressão desses genes nas situações ali dentro. Aí
Daí tu faz um monte de situações para tentar fazer análise estatística. E essa é a grande vantagem. Bom, se eu estou usando 54 mil genes, qual é a chance que eu vou ter de ter alguma coisa? Se eu botar 5%, eu vou ter coisa que eu vou dizer que é estatisticamente significativa, mas não é. Aí foi a primeira coisa que eu aprendi com isso, que é a taxa de descoberta falsa. Eu tinha que fazer uma correção para isso, chamada, que tinha esse cara, Benjamin Rockefeller, são dois na realidade. O que funciona isso? Digamos que eu tenho 50 mil genes. Se eu disser que 5% eu estou acreditando que ele é diferente, mas não é, eu vou ter cerca de 2.500 genes que são ditos significativos, mas não são. Então ele faz o seguinte, ele pega o primeiro significativo, aí diz, 0,00001, isso aqui é a diferença que existe. Aí ele pega o segundo, que é esse, aí divide 50 mil dividido por 50 menos 1 desse, e vê qual é o resultado que dá. Se isso for menor que 0,5, aí funciona e ele passa. E assim vai indo, aqui é 1, depois aqui é 2 e assim por diante. Então isso aqui ele faz uma taxa de correção, para não começar a descobrir coisa que na realidade não é. Outra coisa que a gente tem que fazer é aquilo que o pessoal da estatística me pergunta, tem uma distribuição normal? O negócio é normal? E aí a gente faz isso aí, a transformação por log. E aí a gente vê depois como é que fica. Então isso aqui são as minhas amostras, esse vetor médio, que tinha uma distribuição normal, e da gestação. Então a gente via que podia utilizar testes paramétricos. Aí o pessoal já ficava assim, né? Como é que eu vou usar paramétrico, não paramétrico? Mas como eu vim de uma boa universidade, foi indo. Bom, fiz essas análises, o que pegou? Primeira coisa que eu queria saber se minhas amostras são semelhantes. Aquilo que eu estou vendo, meus casos de gravidez ectópica, eles são parecidos entre si? E os casos de meio do ciclo são parecidos? Eu tinha que ver uma coisa que chamava então agrupamentos, e isso é uma outra análise da bioinformática, certo? Para ver como é que elas são semelhantes entre si. Uma delas se chama Principal Component Analysis. A primeira vez que eu vi isso, o cara disse, é um gráfico com 3 vetores, eu já fiquei assim, meu Deus do céu, o que significa isso? Mas basicamente, isso aqui é uma folha que tem os teus 3 vetores, para cima, para o lado e para cá. O que é o principal componente dessa folha? Se eu mudar de posição, assim, esse componente muda, esse aqui muda, mas esse que está no meio ele não muda. Então ele caracteriza essa amostra, esse componente, como principal. É um vetor, são cálculos matemáticos que dizem que, olha, essas amostras têm componentes semelhantes. Quando a gente vai fazer as amostras, a gente vê assim que elas se agrupam. Isso aqui são as amostras, cada um desses pontinhos é uma das minhas amostras. Esse aqui é gravidez ectópica, esse aqui é meio do ciclo, esse aqui ainda botei umas que tinha lá sobrando, que era do final do ciclo. O que significava isso? Que elas são parecidas, elas se agrupam dessa maneira. Bom, isso é bom, porque a gente vê que não tem muita variedade biológica. O que isso é interessante na clínica? A gente tem cânceres que se comportam diferente. Apesar de histologicamente serem semelhantes, eles se comportam diferentes. Se eu fizer um principal componente na análise, eu posso começar a ver que esse câncer aqui, desse paciente, está lá para fora. E esse aqui começou a dar mais recidiva, deu mais metástases, apesar de ser semelhante. Eu posso classificar algumas doenças através do principal componente na análise. Bom, isso é interessante. Além disso, aí me perguntar, tá, mas tu tem amostra de gravidez ectópica, isso aí pode ser de tudo, né? Pode ser de 9 semanas, 10 semanas, como é que são os fatores de progesterona e HCG? Eu disse, olha, progesterona não tem, a gente tem HCG. Vamos classificar então por HCG, níveis de HCG, para ver se existe alguma diferença dos genes. Tá, boa, vamos fazer isso. Eu peguei abaixo de 10 mil, acima de 10 mil e aqueles que eu não tinha disponível. E fui fazer a nova com eles, fazendo a correção e não tinha diferença. Aqui são meus 9 casos, então 3 nesse, 3 naquele e lá. O que significava? Além do principal componente da análise eles serem semelhantes, por níveis de HCG, mesmo sendo diferentes, eles também não apresentavam nenhuma diferença dos meus genes. Mas, bom, realmente homogêneo. Mas aí alguém falou, mas tu tem que fazer análise hierárquica. Aí eu fiquei olhando assim, o que é isso? A análise hierárquica é uma maneira de fazer supervisionada, para saber como é que ele se comporta.
Aí eu fui ver como é que é essa história. Basicamente o seguinte: diz para o computador, tá certo? Classificar a tua amostra por semelhança, certo? Aí a amostra passa pelo computador e vai dizer, ó, essa aqui não parece com nenhum, essa aqui mais parece com aquilo lá, e vai indo. Então ele diz assim, e esse é o final. Então eu tenho aqui meus 9 casos de gravidez ectópicas e outro lá. Então eles se classificam dessa maneira. Como é que é o gráfico que a gente vê na literatura? É isso aqui. Cada linha dessas aqui é um gene. É a expressão desse gene nessa amostra do meio do ciclo, nessa outra e assim por diante. Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, o azul que está diminuída a expressão e o amarelo e o vermelho que está alto. A gente vê que isso aqui está mais alto nessa área do que aqui. E aqui estão 38 mil genes, se eu não me engano. Tipo, puxa vida, 38 mil genes que tem diferença, tu pode classificar isso, as amostras de maneira diferente. Mais uma maneira. Se eu tenho pacientes com câncer, de pâncreas, melanoma, eu posso ver como é que é a expressão desses cânceres genomicamente, como é que eles se comparam, se estão juntos ou não. E começar a classificar isso através da expressão genômica deles. Aí o pessoal vai dizer, pô, mas aí começa a se tornar muito mais prático, porque a gente deixou de fazer da patologia aquela situação que é tudo meio parecido, para a expressão genômica. Aqui eu estou falando de 38 mil genes. Tá, mas eu queria saber, Ricardo, como é que tu vai ver um é diferente do outro. Então pensa assim, ó, uma linha aqui, esse é o gene. Eu comparo a expressão de todos eles, fluorescência, faço a média, e comparo com a média do outro e faço o teste T. É assim? Bom, então vai fazer um para cada um, vai dar trabalho, né? E além do mais, tu tem que se lembrar que tu tem que fazer aquela que tem que ser 2 vezes maior que a outra. Vai dar mais trabalho ainda. Contudo, o computador tem umas coisas boas, né? Que é a facilidade de tornar as tarefas repetitivas fáceis. E um cara ainda fez um negócio chamado Vulcano Plot. O que é o Vulcano Plot? Parece um vulcão isso aqui, né? Saindo em erupção. Cada pontinho desses é um gene. É a expressão de um gene. Se eu botar aqui o P menor que 0, isso aqui é uma escala logarítmica, é o contrário, daqui para cá é significativa, abaixo de 0,05. E isso aqui é a escala logarítmica de mudanças. Daqui para cá é 2 vezes maior do que o outro, e isso aqui 2 vezes menor do que o outro. Então o que eu tinha? Eu tinha 1990 genes que estavam a mais significativa de um lado e 1031 a menos do que o outro. Aí eu fiquei assim, eu tenho 3.021 genes para entender. Aí eu desanimei. Aí eu fiquei realmente assim triste, porque o que eu vou fazer com tanto gene, né? E tudo isso aqui significativo, se eu botar lá em cima, e vamos ver a lista que tinha de genes. Aí eu vi aquela coisa grande assim, que eu não tinha a menor ideia. Aparece isso aqui para ti, ó. MP7, LCN, S100A8. E eu, tá, o que é isso? Não tenho a menor ideia. Isso que só peguei, botei 4 vezes mais para diminuir minha lista, para tentar entender. E é aqui que começou a fase interessante. Porque tu tem que sentar e começar a pensar. Aí comecei a pegar alguns e estudar o que significava. Metaloproteinase 7, metaloproteinase 11, lipocalina 2. Né? E depois de meia hora, chorando, né? E de várias reuniões, a gente resolveu dizer o seguinte, olha, tem esses aqui que são os interessantes. Não tem nada escrito na literatura sobre eles, está sendo expresso dentro do endométrio, dentro do endométrio da paciente lá, e o que será que eles vão poder fazer? Aí meu professor chegou assim, bom, microarray tem um problema, nem tudo que aparece realmente é. Então a gente tem que validar isso com outra técnica. Ele está o que? É o tal de RT-PCR. Não tinha a menor ideia como é que funcionava isso. Mas depois de passar um tempo, a gente começa a ver, é fácil, aí tu monta as sondas, faz a situação e vamos verificar se eles realmente funcionam. Então a gente pegou os 22 genes que a gente resolveu ver e botar em tempo real. Então a gente realmente, o legal é o seguinte, aquilo que eu tinha visto lá no microarray estava realmente confirmado pelo PCR em tempo real. Isso por quê? Porque a hibridização foi feita de uma maneira correta e eu tinha um N adequado. Essa foi a minha grande vantagem. Usei um pouco maior e meu N estava bem. Quando tu começa a reduzir o N, tu não consegue já reproduzir tão bem isso.
estava tão bom até que aquilo que não era significativo no microarray, eu disse também que não era significativo no PCR. E começamos a ver isso, DAF, essas coisas. Eu comecei a tentar entender o que é isso. Uma deles que a gente viu era o MMP7, que é uma metaloproteinase. Aí tive que saber como é que funciona nessa enzima. Aí tem a forma ativa e não ativa. Isso aqui, o que é? É imunohistoquímica. Eu estava vendo a expressão do negócio. E agora eu queria ver como é que estava a proteína no momento. Fazendo imunohistoquímica, tu vê assim, paciente com gravidez ectópica, com mistrônio, cheio da proteína expressa. E aqui não. Ele diz, pô, a gente está conseguindo confirmar tudo isso. Então, os genes eu estou sabendo o que é. Mas eu me dei mandando um e-mail para o professor, o que eu faço com isso? Sabe, que era um grande dúvida. O que eu faço com esse negócio? Tá, tem um monte de gente que está para cima, para baixo, mas para que serve isso? Aí eu entrei em contato com um negócio chamado Ingenuity Pathway Analysis. Isso para mim foi um software, que é uma empresa que tem outro software. Todo software que a gente tem aqui tem 300, tá? Esse software é o seguinte, ele pega toda a tua lista de genes e coloca assim, olha, existe uma grande probabilidade estatística de que esse teu gene pertence a essa via canônica. Bom, via canônica que é aquilo que a gente já sabe, tipo insulina, do ciclo de Krebs, alguma coisa assim que é clássico que está ali. Então eu comecei a botar para cima todos os meus genes e ele disse o seguinte, que a cascata do complemento e de coagulação ela estava estatisticamente presente, tinha algo lá, eles participariam disso. Degradação de fosfolipídio, globocerinas, metabolismo do retinol, apresentação de antígenos e outras coisas. Eu disse, bom, isso aqui não, nem vou parar para ver, né? O difícil para mim aqui ainda é complemento e coagulação, antígenos, interessante. Então, eu falei assim, vamos ver o que acontece no tal do complemento e coagulação. E aí eu botei lá e apareceu algo assim. Eu fiquei olhando para esse negócio, um monte de letrinha, um monte de coisa, não sabia o que estava acontecendo. Né? É que tu precisa na situação começar primeiro saber o que está falando. Cada um desses aqui é a rota normal. O vermelho é a expressão que está antes na situação, por exemplo, na gravidez. Isso aqui está aumentado. E se eu botar no meio do ciclo, estaria diminuído. A gente podia botar isso. Tá, Ricardo, então simplifica isso para mim, porque eu já estou ficando nervoso vendo esse negócio. E essa era a minha sensação. Aquele gráfico é isso aqui. Tá bom? Mais simples. Cascata do complemento, como é que é? Tu tem três partes. A lectina, a clássica alternativa, que todas elas, na realidade, vão levar à destruição de uma célula formando isso. Bom, aí já estou entendendo mais fácil. Começou a chegar a parte da clínica. Como é que funciona os meus genes nessa situação? E isso que esse software estava te dizendo. Então, diz assim, é o seguinte, por exemplo, o DAF, que é uma coisa que é o fator de Decay Accelerating Factor, que inibe a rota, ou seja, ele inibe a ativação da atividade de complemento, está aumentado no meio do ciclo e diminuído na época da gravidez. Isso eu já tinha visto por PCR no microarray. E o mais legal, já tinham publicado isso antes mesmo do microarray. Eu disse, bom, então o negócio realmente tem lógica com a realidade. O que tinha de novo? Fator de complemento H, que na via alternativa, que é continuamente ativado no plasma, está relacionado com os hospedeiros, ele está aumentado na gravidez. Aí surgiu a primeira novidade para mim. Olha, o fator de complemento H, que ninguém comentava nada sobre na gravidez, pode ser um motivo de eu pesquisar depois. Muito bem. O que mais que tinha interessante? Eu não vou apresentar todo. Isso aqui é a via de apresentação de antígeno endógeno. Aqui é o MHC1. Como é que funciona? Tem aqui as proteínas que são sintetizadas, elas são degradadas, vai para o retículo, vai para o MHC e fica expondo, aí reconhece a célula se ela é própria ou não própria. Chega aqui, esse aqui é meu ou não é meu. E a célula vai destruir. Tinha um negócio novo também que apareceu, que é o tal do HLE, que fazia parte. Estava expresso durante a gravidez. E o que é a função que ele tinha? Aí tu vai procurar na literatura como é que funciona isso aí. Ele inibia a ativação das células NK. Aí começa assim, pô, agora parece que está fazendo sentido, né? A célula, o endométrio está se formando lá e está chegando um embrião estranho.
apesar do influxo de neutrófilos, eles não estão sendo ativados. Eles estão lá, mas estão diminuídos. Bom, legal, isso aqui eu tinha confirmado também por PCR. Bem, aí tinha umas outras coisas que não tinha nada. Eu botei, aí tu põe esse software, isso é muito legal. Tu põe todos os genes que estão interessados. E diz assim, ache correlações na literatura. Então ele fica mostrando assim, ó, a progesterona tem uma reação com esse gene aqui, e tu clica em cima dessa setinha e aparece a referência, dizendo que fulano de tal publicou em tal lugar, dizendo que existia essa relação, que esse aqui aumenta, o outro diminui, e tu começava a fazer a ideia. Tu pode botar genes ali dentro, pode botar outra coisa, aí tu queria achar um que não está dentro daquela tua lista, coloca aqui para ver se existia. Aí que começou toda a tua quebra-cabeça, começou a fazer sentido para mim. Então agora eu tenho que juntar esse quebra-cabeça. Vamos fazer o que acontecia. Por que estava acontecendo tudo isso? Por causa da placenta. O que a placenta produz? Isso aqui, progesterona, estradiol, corticoide. E a gente estava tentando ver se com todos esses hormônios que são produzidos pela placenta tem alguma ação direta ou indireta sobre o que a gente, esses genes. E a gente viu o seguinte, por exemplo, FOXO1A, que impedia a apoptose, que eu tinha visto, relacionado à progesterona, HCG, descentralização, a inibição. Então, eu começava a entender os processos que estavam acontecendo no endométrio antes mesmo de entrar. Certo? Por exemplo, MMP7-11 está com a remodelização da matriz celular, ácido retinóico, angiogênese, progesterona, e começou a montar os processos que estavam acontecendo. E assim foi indo, eu fui entendendo, lendo. Aí tu tem que parar muito tempo lendo para ver o que está acontecendo nessa situação. Aqui os neutrófilos passando, o SS 100A, a nobre, ele está responsável pela diapedese dos neutrófilos. Pô, interessante, está acontecendo isso. Certo? Imunologicamente, complemento do fator H, lipocalina 2, que a gente descobriu que não tem nada escrito sobre isso, que ela tem uma atividade antibacteriana, HLE, pô, coisas diferentes que a gente podia começar a ver. Então, qual era a conclusão que eu cheguei disso? O embrião do trofoblastio luteus regula a expressão gênica do endométrio através do sistema endócrino, ou o pessoal estava dizendo o paráquino, eu tinha que dosar isso no sangue. Mas a ideia é o seguinte, antes mesmo de chegar dentro do útero, ele está fazendo já o seu berço. Ele manda os sinais, que são esses aqui, a PAP, progesterona, estradiol, para preparar lá dentro isso. E como é que é a forma de preparar? Mantendo a descentralização, prevenindo a apoptose, prevenindo a proliferação, remodelando a matriz, aumentando o influxo de neutrófilos e a defesa através desses genes. Certo? Bom, fiquei feliz, a gente conseguiu apresentar, foi feito isso aí, conseguimos publicar o trabalho. E aí vocês estão dizendo, pô, Ricardo, não foi exatamente para isso que eu vim para cá, eu queria saber mais sobre o microarray. Bom, eu falei o que eu usei para mim. Eu falei para vocês o que eu posso fazer com o microarray. Agora, como é que eu posso usá-lo na prática média? Essa é a segunda pergunta. Então, aqueles que ficaram até aqui vão pensar o seguinte: microarray faz parte do departamento agora de genômicas e proteinômicas. O que é isso? A gente pega tudo. E aqui é o departamento de genética e bioquímica. A gente tem nossos genes, a nossa proteína que a gente gosta e fica pescando assim como é que será que está o Roxa 10 nessa situação? E fica fazendo Roxa 10 para tudo que é possível, né? Com câncer, sem câncer, pâncreas, vai indo. O genômico ele vai de rodão, né? Passa uma feiticeira e pega todos os genes expressos e a partir daí começa a criar novas perspectivas, novas ideias. Por exemplo, a gente submeteu agora para o GPPG um marcador de gravidez ectópica. Qual seria o marcador para a gente fazer para gravidez ectópica? A gente pegaria pacientes com gestação normal e pacientes com gravidez ectópica. Dosa o sangue e vamos fazer o microarray. E vamos ver quem é que está para cima e para baixo. Achamos alguns. Vamos ver isso no soro agora para Elisa. Será que isso aqui vai funcionar de forma diagnóstica de gravidez ectópica? Muito mais interessante ficar acompanhando com beta-HCG de 2 em 2 dias, ultrassonografia. Mas eu já tinha alguns dados. Por exemplo, fator de complemento H e HLE. Aquelas que abortam têm diminuído em função à outra? Não sei, ninguém sabe. É algo novo que a gente descobriu. A gente pode usar agora do sangue. Não preciso mais fazer microarray, posso usar os meus dados.
e vamos ver se está funcionando. Até a gente pode ver isso nas placentas, na patologia, se tem alguma expressa ou não. Câncer. Esse aqui, de 2002, que o pessoal fez o seguinte, que era marcador pancreático de câncer. Eles são marcadores. Como é que eles iam fazer isso? Vamos lembrar qual é o desenho que a gente tem. Pacientes com pâncreas normal, pacientes com pâncreas com câncer, e fizeram uma linhagem celular. Compara todo mundo. Aí, em vez de fazer um teste T, eu vou fazer o quê? Vou fazer a nova. E vou ver todos os 56 mil genes. E o pessoal descobriu o que nessa história aí? Isso aqui era diferente. Por exemplo, eles viram um deles aqui, que é a calveolina 2, está aumentada. Existe uma diferença significativa entre eles. Não tem nenhum trabalho em 2002 sobre isso. O que aconteceu depois? Hoje, quando estava vendo, calveolina 2, que faz parte da membrana da célula B, relacionada com a liberação de insulina. Aí depois desse trabalho, o pessoal começou a ver como forma para ver se está relacionado com câncer, para usar como marcador diagnóstico. Poxa, eu posso utilizar isso. Aí o professor da Demato chegou hoje para mim assim, mas eu quero saber, se em vez de 54 mil genes, que custa hoje $500 o chip, aí tem outros que são menos, que custa $250, eu quero fazer meu chip. Eu quero assim, eu tenho meus genes lá, eu quero fazer uns 100, 200, aquilo ali. E aí está o site. eArray, entra nisso, e tu pode customizar teu chip. Eu quero que esses genes aqui façam. Ao mesmo tempo, eu posso botar 300 genes em 8 dessas, e eu posso fazer em 8 amostras num chip só. Imagina também outra vez assim, cardiologia, BPOC, esse cara realmente está infartado, em vez de ficar fazendo todas aquelas enzimas que acompanham para lá e para cá, eu posso começar a fazer dessa maneira também. E posso descobrir novos genes para isso. Aí tu entra nesse site, começa a fazer, tem um logon, vai colocando. Tá? Então o processo de microarray, na realidade, tem uma parte que é a hibridização das amostras, que essa aí é a parte do técnico. O grande lance que a gente precisa assim da cabeça para pensar o que é no desenho do projeto. E depois na análise dos resultados, tem que parar, sentar, pegar software tipo Ingenuity, ficar lendo a literatura, botar isso com tal coisa e tentar montar o quebra-cabeça. E aí vai surgir novas ideias sobre isso. Eu estou agora com um projeto que eu vou falar com o pessoal da mama, é para tentar ver no sangue pacientes de câncer de mama e sem câncer de mama. Será que eu vou conseguir achar o marcador no câncer de mama no sangue em vez de fazer mamografia? Pô, eu nem fiz a revisão disso aí. O pessoal está usando proteonoma, outras situações que é proteína, mas ainda não pensaram dessa forma do RNA. O problema qual vai ser? Quem é que vai ser meu controle? Paciente normal, que não tem. E isso aí que começa a tu pensar. Vou pegar pacientes de 20 anos, que é para ter câncer menos, vou pegar aquelas com BRAF1. E aqui que está a tua justificativa. E depois tu acha esse negócio, tem que ver quais são esses e eu posso usar prospectivamente dentro de marcadores. Então, eu posso usar, o que a gente pode usar com microarray dessa maneira de transcriptoma? Marcadores diagnósticos. Eu posso pegar no sangue dos pacientes, em vez de pegar na amostra lá de biópsia, pegar no sangue, será que a expressão que está dentro do tumor está sendo expressa no sangue? Posso tentar fatores prognósticos para tratamento. Eu posso ver aqueles que têm uma expressão tal e acompanhar prospectivamente. Pelo gene, esse aqui vai dar mais para câncer, não vai dar, esse aqui vai responder melhor à quimioterapia do que o outro. Eu posso ver outros receptores que estão lá dentro que são diferentes. E aí começa, né? Você lembra que eu dei para vocês, eram 6 tipos de microarray, que era o chip-on-chip, a CGH, metilação, e assim vai indo. Bom, depois de falar isso aí, eu acho que a gente cansa. Eu vou deixar aí os 10 minutos para tá bom? Ricardo, parabéns pela apresentação. Acho que, como a Lúcia falou, quando a gente não conhece o problema, a gente acha que sabe, né? Depois que é apresentado o problema, a gente se dá conta que as dúvidas são cada vez maiores, né? Vamos sentar aqui para responder algumas perguntas. Foi muito interessante. Nós fomos apresentados, basicamente, estou falando em geral nós, mas só vou pagar.
vale a pena ser feito ou se isso é um investimento que não vai resultar em nada. Então, talvez esse exame nos dê esse tipo de perfil. Essa tem assim, isso principalmente como é que vai ser o teu desenho do projeto. Essa é a ideia. Para fazer em termos de prognóstico tem que ter aquele negócio, inception corte, todo mundo igual para acompanhar. E é isso que a gente vai ver na diligência, tá certo? A gente vai ver toda a diligência no início e vai acompanhar depois. Depois a gente vai dosar de novo para ver o que está acontecendo com eles ou não, até ver os atuais ou aqueles que foram. Isso a gente tem que parar para pensar. Mas toda vez que a gente pensa em microarray, a gente tem que pensar assim, pensa um gene só. Pensa como se fosse um gene, tá? Só uma proteína. Depois disso, 54 mil. Tá? Mas essa é a ideia. Tá bom? E a análise que vai fazer, se eu conseguir entender um desenho, e o mais importante é isso, é saber o meu desenho experimental, que vai ser o mesmo para nós. Eu acho que essa é a diferença, porque o microarray está com o pessoal do laboratório, coisa básica. E essa concatenação, essa união entre a clínica com o laboratório básico é difícil ainda lá nos Estados Unidos. O pessoal que é muito clínico não gosta de pegar em laboratório, que nem eu, nem vocês, que via isso, tipo, eu comecei a perceber que era interessante. Se eu sabe a parte clínica, consegue fazer um desenho em termos de prognóstico, em vez de ficar pensando, será que é o cigarro? Não, eu vou pegar todos os genes, eu vou ver qual deles vai continuar, eu posso comparar aquele que foi no final com agora. E eu posso ver isso até na forma do cluster inicial, PCA, tá certo? PCA e análise, ou então a forma hierárquica. Será que isso aqui que desenvolveu ele se juntou de maneira igual aos outros? E aí vai começar. Eu creio que em termos de diagnóstico a gente está à beira de algo revolucionário. Sabe? Esse algo vai ser algo que vai mudar muito. Um dos projetos que eu comentei aqui vai ser sobre apendicite. A gente está botando lá junto com o professor Clauduri, o pessoal da emergência, paciente com apendicite antes e depois da cirurgia. Controle antes e depois. A gente vai dosar lá o que estava aumentado, depois o N diminui, que ele é controle dele mesmo, certo? E a gente vai poder ver uma coisa, em vez de ficar pedindo ressonância, a gente vai escolher, de repente a serotonina, pode fazer com ELISA. Aí tu começa aí abre um leque assim que tu... Doutor Brasil, por favor. Tudo bom? Então, em primeiro lugar, queria te parabenizar pela apresentação e reconheço na tua apresentação muito das coisas que eu também tive que passar enquanto eu estive lá fazendo meu doutorado. Também trabalhei com microarray. Trabalhei com microarray de proteína e fase reversa. Trabalhei com microarray de tecido também, que é um pouco... talvez um outro foco diferente um pouco do que tu apresentasse, né? Mas realmente assim não existe o produto final, ele talvez traga uma informação de alta demanda, né? E um ponto final muito fácil de reconhecer, mas o importante é saber que todo esse processo, que é o processo dentro do laboratório, até a parte estatística, ele é muito trabalhoso e tem que ter muito cuidado na maneira de interpretar os resultados. Então, existe um gargalo ali que é a produção de dados em larga escala, que tu não sabe o que fazer com eles e de que maneira eles são melhor interpretados. Então, além de tu estruturar, e esse é o meu ponto, além de estruturar o laboratório, tu precisa ter um grupo de bioinformática e de bioestatística capacitado para analisar esses dados que possa te dar suporte para interpretar esse caminhão de dados que tu acaba gerando, né? Então, não sei se de que maneira tu está te estruturando para isso. Completamente, porque assim, eu acho que o médico que consegue fazer a parte de bioinformática e é o médico que entende do processo patológico, esse é o cara que vai conseguir entender. O que aconteceu? Eu estava lá com laboratório e tinha um cara que era um estatístico. Ele fazia aquilo lá e ele acabou saindo. Mas ele não conseguia entender a diferença de uma coisa com a outra. Mas será que gravidez ectópica não é um problema genético? Não é um problema genético. Ele não conseguia entender. Ele te dava um resultado e às vezes complicam da sua maneira. Eu sempre chegava assim dizendo para mim que microarray dessa forma, você tem vários tipos, certo? E essa é uma dificuldade, gera muita informação
pessoal não está sabendo utilizar essa informação. Tem muita coisa perdida aí que o pessoal passa batido. Tá? E, por exemplo, aí tu tem que sentar e realmente passar tempo. E aí é um negócio de chinês. Mas aquilo que está mais expresso que é o outro, pode começar a pensar. E o software nos ajuda. Eu acho que a partir daí, uma coisa que eu desenvolvi é saber que é o GeneSpring, que é um software que tem outro que é o Bioconductor, que eles começam a fazer. E esse do Ingenuity, tem outro que é GEPAS e outros David, que eles começam a dar sentido para vias canônicas, processos fisiológicos. Por exemplo, uma coisa assim que o pessoal fez para o diabetes, comparando, eles não viram nenhuma diferença dos genes diabético e do não diabético, mas a função deles estava diferente. A função oxidativa, pequeninas, estavam aumentadas no diabético, fundo do outro. Então a gente pode começar a ver também assim, processos fisiológicos que existem. Saber lidar com a informação que é o importante. Por isso que eu disse, a parte de pensar é desenho e depois na hora de analisar os dados. Na hora de fazer o ali é técnico realmente. Mas eu acho que é exatamente. Então ele tem que estar com softwares e aí vai. Professor mas é grana. Certo? E a partir do momento que começa a se utilizar isso de uma maneira frequente, os chips começam a se tornar baratos. Eles começam a dar os chips para a gente, porque a gente começa a dar isso aí. Então, uma core facility começa a ter benefícios, o pessoal dá aula, vem para cá, e a gente está, de uma maneira ou outra, fomentando isso. Então, essa ideia do grupo se juntar, a gente tem que... Por enquanto, hoje eu estou tentando fazer aqui, a gente vai mandar para São Paulo para fazer um negócio, depois vai ser no outro, que vai fazer a organização, a gente já tem uma array lá, que a gente vai tentar fazer dessa forma. Outra a gente manda para o exterior, para fazer análise de trabalho de recuperação. Mas eu acho que tem, o hospital está pronto para receber isso. Bom, Ricardo, eu gostaria de te parabenizar. A apresentação foi muito boa, muito elucidativa, abriu uma série de perguntas. Eu tenho certeza que todos estão pensando agora como eu posso usar isso na minha prática, na minha pesquisa, nos meus projetos. Muito obrigado, parabéns. Obrigado.